Olá, gente, boa noite. Falando novamente, travou o vídeo, estou voltando. Nós vamos falar sobre diabetes, mitos e verdades sobre alimentação. Diabéticos e pré-diabéticos têm que ter muito cuidado. Hoje nós vamos receber a doutora Leila Araújo, nutricionista. Ela vai falar sobre alimentos que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Diabetes pode, se não cuidar, pode levar a cegueira, perder um órgão, precisar de amputar algum órgão, perder a função renal, é muito sério. Tem alguns alimentos que tem rico em pectina, igual a casca do maracujá, a farinha da banana verde, tá? São alimentos que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. E eu estava falando também na outra live sobre o polvilho de lobeira em cápsula. O polvilho de lobeira junto com picolinato de cromo, tomar os dois juntos, 40 minutos antes do almoço e 40 minutos antes do jantar, é excelente para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. O polvilho de lobeira, ele é extraído de uma fruta que dá no cerrado e é feito a cápsula. Ah, eu posso usar fruta? Olha, só para você ter uma ideia, para você conseguir 50 gramas de polvilho da lobeira, você vai depender, você vai precisar de 40 quilos de lobeira. Então, ele dá um polvilho branco muito pouco. Então, é melhor tomar em cápsula, tá? Você pode comprar o polvilho de lobeira mais o picolinato de cromo na Natureza Equilíbrio. O telefone da Natureza Equilíbrio, qualquer tratamento natural que você precisar, pode entrar em contato com eles, manda para você em qualquer lugar do Brasil. O telefone da Natureza Equilíbrio é o 011 99162 9753. 011 99162 9753. Esse é o WhatsApp, tá? Quem preferir ligar, pode ligar no telefone comercial de segunda a sexta, 011 29 50 2304. 011 29 50 2304. Eu trouxe até uma coisa aqui para mostrar para vocês também, que é excelente para quem está, os diabéticos e os pré-diabéticos. O café de açaí, tá? É um café que ele é feito, é um poderoso antioxidante, ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. É tomar uma colherinha de café num pouquinho de água 2 vezes por dia. O café de açaí combate o envelhecimento, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Para os diabéticos e os pré-diabéticos, pode usar o café de açaí e tomar também o picolinato de cromo mais o polvilho de lobeira. O polvilho de lobeira, o picolinato de cromo, se toma um comprimido de cada 40 minutos antes do almoço, 40 minutos antes do jantar. O café de açaí, uma colherinha de chá de café, num pouquinho de água, 2 vezes por dia, que é esse aqui, ó. Vou botar para vocês, ó. Café de açaí, tá? Ele é feito da semente do açaí, é excelente para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Diabetes é sério, tá? E a gente sabe que tem vários alimentos que aumentam mais o açúcar no sangue. Farinha branca, os carboidratos pesados, entra na corrente sanguínea e vira açúcar e gordura. Suco de laranja é uma bomba, tá? Quem tem diabetes deve evitar o suco de laranja. Como a laranja com bagaço, aquela parte branca também chama pectina. Comer uma laranja 2 por dia, tudo bem, né? Vamos saber dela, já está chegando aí a doutora Leila Araújo, nutricionista, para falar o grupo de alimentos. Doutor Otávio Augusto. Um abraço, doutor Otávio. Tá aqui, doutor Otávio. Um monte de gente entrando. Um abraço a todos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos para esse nosso bate-papo. Espero que agora dê certo.
Sibélia, Anne, Francisca, Cacilda, Vanessa, Ana Maria. Nossa, um monte de gente entrando. Doutor Otávio Augusto, já meu companheiro aqui, meu amigo. Wilson, Marlene, Ivete, Andréia Costa, nossa, muita gente. Silene, Valdelice, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Está aqui a doutora. Vamos ver agora se a gente consegue, mas acho que consegue. Tinho. Pá. Aí! Boa Agora noite, sim! Agora sim! Esse sorriso lindo chegou! bem. Esse sorrisão maravilhoso! Gratidão pela oportunidade de estar aqui novamente com a sua audiência. É um prazer Obrigado. falar sobre esse assunto tão relevante, né? Como a Sim, alimentação no tratamento e na prevenção do diabetes. Então, assim, é é, uma honra estar aqui com vocês, né? Que seja uma noite muito agradável, cheia de conteúdo, cheia de aprendizagem para todos é nós. verdade. E estamos aqui sempre contando com você, com outros profissionais que vêm aqui, passando sempre dicas e tratamentos, né, de qualidade, porque isso é tão importante que as pessoas precisam ter informação. Porque só através da informação que as pessoas se cuidam. E é tão sério isso, né, doutora? Porque diabetes, às vezes a pessoa pensa, ah, eu sou pré-diabético, sabe, ela não passa de 110, 120. Olha, Exatamente, né? É é, o primeiro degrau para o é, diabetes. Né? é. Então, assim, quem já é pré-diabético, saiba que se você fizer pequenas mudanças no seu dia a dia, você vai prevenir essa doença, né? E aí, a Que é tão partir do cruel. momento que passa a ser diabetes, você vai ter essa doença ao longo da vida. Nós não É, temos ainda cura para o diabetes, mas nós temos tratamento. Primeira coisa, nós temos prevenção. Se chegou a um diabetes, a gente tem tratamento. E não tem como, gente. A mudança no estilo de vida é extremamente importante nessa doença. Então, é a verdade. prática de atividade física e a mudança na alimentação, ela vai aí te dar um tratamento, uma qualidade de vida muito melhor. Às vezes precisa do medicamento, sim, mas isso não é porque você está tomando medicamento que você não precise fazer essas mudanças, né? E aí, você fazendo essas mudanças, você reduz a quantidade de hipoglicemia antioral. Muitas vezes, só com as mudanças, não precisa do medicamento. E aí, consegue ter uma vida, uma qualidade de vida aí praticamente normal, né? Realizando todas as suas atividades diárias, aproveitando os familiares, né? Que não tem nada melhor. É verdade, é verdade. O maior bem que a gente tem chama vida e saúde. Nós temos que tratar a vida e a saúde com muito carinho, que é o bem maior que a gente tem, né, doutora? Sim, verdade. Né? Verdade. E não E tem quando você... nada melhor, gente, do que a saúde da gente, né? A gente acordar sem dor, a gente acordar disposto, né? Então não tem nada melhor a gente aproveitar aquele dia realmente com qualidade. A nossa expectativa de vida está aumentando aí e nada melhor do que envelhecer, né? Com disposição, com saúde, né? De que forma você quer aproveitar aí esses longos anos que vocês têm, né? Com É verdade. qualidade, com saúde, com disposição e a alimentação em qualquer fase da tua vida, em qualquer fase das nossas vidas, ela vai estar relacionada com isso, né? Com essa saúde, com essa disposição, com essa longevidade que a gente tanto busca. É verdade. E outra coisa, às vezes a pessoa não dá valor. Depois, tenho um senhor que é muito interessante, ele é o senhor já de idade. Ele foi no meu consultório e ele precisou de amputar uma perna e perdeu a visão por causa da diabetes e as filhas, ele só tem filhas mulheres. Ainda bem que ele tem uma família linda, tem as filhas que são super carinhosas com ele, tem o maior cuidado com ele. Não foi uma perna, ele perdeu a função renal, tá?
é, depende de uma máquina hoje para viver, né? E perdeu a visão. As filhas tratam ele com muito carinho e falam, poxa, ele era diabético, a gente falava para ele, pai, ele era pré-diabético primeiro, depois se tornou diabético. Pai, não faça isso, não faça aquilo, entendeu? E ele não deu importância, tá? Ah, não, mas eu gosto, isso é tudo bobagem, não sei o quê. Hoje ele perdeu a visão, trabalhou uma vida inteira para formar as filhas, formou todas as filhas, uma família linda, e que poderia agora estar curtindo os netos, a família, né? Perdeu a visão e perdeu a função dos rins. Então, a coisa é muito, não é para passar para as pessoas ficar apavoradas, mas tem que ser realista, né, doutora? Porque se não cuida, pode chegar a esse ponto. Sim, é porque, na verdade, o problema são as complicações que esse diabetes pode nos causar, né? Então, o É, diabetes controlado, gente, nos evita essa série de complicações, que, sim, no geral, são complicações que vai fazer você perder sua qualidade de vida, que pode trazer problemas renais, problemas cardíacos, problemas neurológicos, né? E até mesmo problemas motores, porque se você amputa uma perna, né? Você fica aí com um problema motor, perde a sua mobilidade, perde a sua independência, né? Hoje a gente está aqui falando de educação nutricional e isso é muito, muito importante, educação em saúde, orientação. Os antigos, né? Da geração dos meus avós, da geração dos meus pais, é uma geração que não acreditava muito que se podia lá realmente da, melhorar lá o da diabetes. roça, lá da roça, né, doutora? Lá da Isso, roça, eles não coisa boa, né? acreditavam que podia melhorar o diabetes realmente com a alimentação. As novas gerações já sabem disso, né? A Sabe? mídia está aí, nós temos hoje as redes sociais que elas vêm mostrando a importância dos alimentos, a importância das ervas na prevenção, né? E no tratamento de uma série de doenças, gente. E o diabetes, ele é uma doença, é uma patologia que a gente pode sim evitar, principalmente o diabetes tipo 2, tá bom? A gente pode evitar e tratar, tá? Com remissão da doença, com diminuição dos sintomas com a alimentação. E isso é incrível, é por isso que eu fiquei tão feliz de vir falar sobre esse tema, para vocês É verdade. perceberem. Né? Não tem aquele ditado que peixe morre pela boca? É, Então, se a é, gente cuidar do que a gente vai ingerir, a gente pode sim melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar os sintomas e ter remissão dessa doença. Já falei para vocês que não tem cura, diabetes não tem cura, mas dá para não, conviver com ela, né, com muita qualidade de vida, com muita saúde, com muita sim, disposição, muitas vezes sem o uso de medicamentos, né, só com controle, com a mudança no estilo de vida. Quando eu falo mudança no estilo de vida, eu puxo sardinha para alimentação, que é o meu objeto de trabalho, né? A alimentação, mas tem aí que colocar uma atividade física, né? Precisamos deixar de ser sedentários, colocarmos uma atividade física, diminuir, né? Se você faz o consumo de bebida alcoólica, é interessante diminuir, quem sabe mesmo parar, né? Um bebê socialmente tudo bem, mas cuidado com o que é social para você, né? Tem é, gente que bebe socialmente, mas começa na quinta e termina no domingo. é Então, verdade. cuidado com a questão da bebida alcoólica, cuidado com a questão do tabagismo. Então, É, essas mudanças, né? Essas mudanças diárias mesmo na nossa vida vai fazer a é, gente ter controle. Então, se você é pré-diabético, levanta a anteninha aí, fica ligado. Tudo que a gente vai falar aqui serve para o pré-diabético e serve para o diabético. Então, se você é, ainda não foi diagnosticado com diabetes, mas está pré-diabético, você pode reverter até esse quadro de pré-diabetes pode. e É voltar para verdade. uma glicemia, uma insulina em jejum também, é importante, dentro da normalidade, daquela faixa de normalidade que a gente tanto fala, né? É Então, assim, verdade. a normalidade, gente, é uma glicemia em jejum abaixo de 99. Então, se você tem aí uma glicemia em jejum de 100 a 125, você é considerado pré-diabético. E acima de 126, você já é considerado diabético. E aí, como Diabético. é que a gente faz esse diagnóstico? Então, você fez hoje o exame, deu isso, passa-se um tempo, você repete. Quando você tiver dois exames acima de 126,
né, o seu médico, quem dá o diagnóstico no geral são os endocrinologistas, são os médicos, e aí ele vai te diagnosticar com diabetes, tá? Se fizer É 2 exames acima de 100, como pré-diabético. Então, se já fez o primeiro exame, deu acima de 100, faz tudo que a gente vai falar aqui hoje, que muito provavelmente essa glicemia tende a descer. Não vamos esperar verdade. chegar lá, né? Não vamos esperar chegar em 126, que depois esse controle fica mais difícil, tá? E não se enganam, né, doutora? Porque as pessoas se enganam muito. Você deve ter escutado muito isso no consultório. Não, mas eu uso só o açúcar no cafezinho. Não pode. Não Se pode. o açúcar no cafezinho tava bom, não tinha chegado nisso tudo, né? Nós não É, estávamos aí. O problema são os açúcares escondidos, porque o é, açúcar do cafezinho é o açúcar visível. Esse é. você sabe que está tomando. E aquele tanto de açúcar, aquele tanto de carboidrato que nós não sabemos que estamos ingerindo muitas vezes, que está ali nos biscoitos, até mesmo nos biscoitos chamados integrais, que está ali nas lasanhas, nos produtos industrializados. Olha a quantidade de gordura saturada que a gente tem, a quantidade de carboidrato que nós temos, a quantidade de açúcar que nós temos. Sem falar nos condimentos, nos aromatizantes, né? Sem falar nessas questões. Eu estou falando aqui do carboidrato, né? Principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, que são aqueles que vão, né, subir a nossa glicose de forma muito rápida, fazendo com que haja uma necessidade de insulina ali naquele momento. São os carboidratos de alto índice glicêmico, né? E as gorduras saturadas, essas gorduras trans que tem nos produtos industrializados. Leila, gordura tem a ver com diabetes? Tem. Porque uma das complicações do diabetes são os problemas cardíacos e os problemas neurológicos. A gente está falando aí de uma possibilidade de um infarto agudo do miocárdio, de um AVC, né, que a gente conhece como derrame. Então, a pessoa que tem pré-diabetes e a pessoa que tem a própria doença diabetes já está instalada, toma cuidado, né, com os carboidratos de alto índice glicêmico e também com as gorduras de má qualidade, as gorduras saturadas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Doutora, e as pessoas também sabem muito pouco, por falta de informação mesmo. E a gente está aqui para isso, né? Que esses carboidratos de cadeia ruim, vamos falar dizer assim, de cadeias vazias, né? Além de aumentar os níveis de açúcar no sangue, eles também aumentam o colesterol, né? Porque as pessoas pensam que o colesterol, se tirou a gordura, está resolvido. Não é verdade, né, doutora? O colesterol, ele está mais relacionado com produtos de origem animal, mas eles aumentam os triglicerídeos e aí eles estão associados, né? Então a Sim, gente tem que os tomar carboidratos. cuidado com o consumo desses carboidratos, né? E olha que interessante, a gente está falando aqui de alimentos industrializados. Eles vêm muitas vezes associados nos alimentos. Eu tenho um carboidrato de alto índice glicêmico e uma gordura com uma qualidade ruim, uma gordura saturada. Então, no mesmo alimento, eu estou consumindo dois grupos que eu não deveria estar consumindo se eu sou pré-diabética ou que eu sou diabética. Duas bombas, que não faz bem para ninguém, gente, olha, Duas né? bombas no único alimento, né? Duas Sim, bombas no é. único alimento. Duas bombas não, porque tem outros efeitos ali, né? A gente sabe que é um alimento muito mais inflamatório e aí a gente tem a consciência de que pode ter uma complicação aí em termos de vaso sanguíneo, por isso que a gente tem um problema, pode vir a ter um problema cardíaco, vir a ter um problema neurológico, pode vir a ter uma perda na função renal, porque há uma oxidação dos vasos por causa desse excesso de glicose que fica circulando, né? Mas o que é o diabetes? A gente está falando de diabetes e às vezes a pessoa, Vamos. eu tenho diabetes, mas eu não sei muito bem o que é. Então, na É. verdade, o diabetes, gente, é quando eu tenho uma deficiência num hormônio chamado insulina. E essa insulina, ela é responsável por captar a glicose. A glicose vai ser a molécula, a substância, é o que a gente conhece como açúcar no sangue, que vai ser convertida quando eu como carboidrato. Então, eu como carboidrato, ele é degradado no meu corpo e ele vira uma molécula menor chamada de glicose. Essa glicose, em excesso, essa glicose ela precisa ser captada, e ela é captada por esse hormônio insulina. Se você tem uma produção inadequada desse hormônio insulina, ou se não tem essa produção de insulina, essa glicose ela fica aí na corrente sanguínea,
né? Ela precisava entrar para dentro da célula, porque a gente precisa sim de energia. A gente precisa dessa glicose para as nossas atividades do dia a dia. E aí a nossa célula não consegue captar essa glicose porque não tem a insulina. E aí essa glicose fica circulando aí, vai oxidando os vasos, né? É o que a gente conhece como hiperglicemia. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essa glicose circulante. Então, por que que o carboidrato de alto índice glicêmico ele não é legal? Ele é ruim, né? E os carboidratos de alto índice glicêmico, a gente está falando aqui do açúcar mesmo, dos doces em geral, do refrigerante, até mesmo de um suco de laranja, que a gente sempre acha que é bem saudável, uma bomba de vitamina C, mas ali eu só tenho o açúcar da fruta, o excesso de frutose ali, eu não tenho uma fibra para ajudar. Então, quando eu coloco esse suco de laranja na minha corrente sanguínea, ela vai lá em cima na glicose, na glicemia e pede para eu liberar insulina. Se eu sou diabética, eu não tenho essa insulina. Olha o perigo. E aí, essa glicose, ela vai ficar aí na corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem alguns mitos que é interessante a gente falar, que a gente acredita que seja saudável e que para um paciente com diabetes não vai ser. O suco de laranja é o exemplo disso, né? O suco de laranja, a Leila, mas é melhor um suco de laranja ou um refrigerante? É óbvio, gente, que é melhor um suco de laranja. Mas nesse caso do paciente diabético, não é interessante, porque você vai ter Nenhum só o dos dois. açúcar, Nem o né? refrigerante, nem o suco de laranja, né, doutora? Porque você vai ter ali só o açúcar da fruta. Porque. É. E eu posso comer a laranja você pode comer. Por quê? Porque para fazer um suco de laranja, você vai usar ali 3, 4, 5 laranjas. Aí eu não tenho a fibra da laranja, né? Que é o A bagaço, a pectina, partezinha branca, a isso. pectina. Perfeito, que é aquele bagaço, aquela partezinha branca da laranja. Aquilo ali é rico em fibra. E aí, então, essa é a diferença. Por que que eu posso comer a laranja e por que que eu não posso tomar o suco? Por isso, porque eu não vou ter a fibra. E a fibra, gente, dos alimentos, a gente está dando o exemplo aqui da fibra da laranja. Essa fibra ela é extremamente interessante. Por quê? Porque ela vai diminuir esse pico de insulina. Ela vai liberar essa glicose de forma mais lenta, né? Que é o que a gente quer. Que essa glicose ela chegue na corrente sanguínea, mas de forma lenta, tá? Outro exemplo de um alimento que as pessoas gostam e acham que é saudável para o diabético não é interessante é o suco de uva integral, que todo mundo É. gosta aí de consumir, rico em antioxidantes. Tudo bem, mas o paciente diabético não pode, pelo mesmo motivo do suco de açúcar. É uma bomba de glicose, é uma bomba de frutose, na verdade, né? Frutose, glicose, e aí vão se associar. E aí, esse suco de uva, ele vai dar um pico de insulina muito grande, e aí esse paciente, ele vai ter uma hiperglicemia, e aí não é interessante, tá? Doutora, como fazer alimentação saudável para diabéticos e pré-diabéticos? Olha que interessante, gente. A alimentação para o paciente pré-diabético e para o paciente diabético deveria ser a que a gente consome no dia a dia. Então, é um alimento que é uma doença que eu não preciso excluir nenhum grupo alimentar. Eu vou consumir carboidrato, porque as pessoas ficam demonizando o carboidrato. Eu vou consumir carboidrato, eu vou consumir proteína, eu vou consumir gordura de boa qualidade, eu vou precisar de uma quantidade de vitaminas e minerais, eu vou precisar de fibra. Então, eu preciso de todos os grupos alimentares. E aí eu vou para os cuidados. Então, já lá no grupo dos meus carboidratos, falei para vocês que eu preciso de carboidrato, não falei? Preciso sim, só que aí eu vou optar por carboidratos de boa qualidade, que a gente chama de carboidratos de baixo índice glicêmico. E aí, que são aqueles que são mais ricos em fibra, que são aqueles mais naturais. Então, eu tenho esses carboidratos. Então, eu tenho aí as leguminosas são ricas em carboidratos, mas também tem uma boa fonte de proteína junto, também tem uma quantidade boa de fibra, então é bacana. E aí vocês vão pensar assim, e os tubérculos, né? E a batata doce, e a batata inglesa, e a mandioca? Pode, pode, né? É interessante aqueles que têm mais fibra. Então, entre uma batata e uma batata doce, eu prefiro uma batata doce. Entre as batatas, é interessante uma batata chamada batata Yacon. Muitas vezes as pessoas não têm esse convívio, não têm esse costume. É. Então, a batata Yacon é uma batata excelente para ser consumida por paciente diabético, né? Ela entra no grupo dos carboidratos de baixo índice glicêmico. É extremamente saborosa, dá para fazer os purês que a gente tanto gosta, dá para comer cozida e ela tem
uma substância chamada fruto oligosacarídeo, que é parecido com as fibras. É uma espéciezinha de fibra ali que não vai deixar ela ser liberada de forma rápida, esse carboidrato, essa glicose, né? Então vai manter ali a insulina, perdão, a glicemia ali mais ou menos constante, sem dar esses picos muito elevados. Então é interessante. Então eu posso consumir carboidrato, Leila? Pode. Qual carboidrato? Os de baixo índice glicêmico. Então, eu vou evitar um pão branco, eu vou evitar a tapioca, que todo mundo gosta tanto, porque ela tem um índice glicêmico mais alto. Eu vou evitar esses bolos que levam açúcar, né? Então, eu vou estar evitando esse grupo. Eu vou estar preferindo as batatas, de preferência a batata Yacon, algumas leguminosas que são fontes de proteína e de carboidrato juntos. Eu vou estar escolhendo as frutas. Nossa, carboidrato pode consumir fruta? Pode, gente, pode consumir uma porção de fruta. O paciente pré-diabético e diabético, ele tem que ficar de olho nas frutas. Porque muitas vezes a gente senta para comer, sei lá, uma banana e a gente não consegue comer só uma, né? A gente não consegue comer uma banana. A gente come duas, três, a gente vai sentar para chupar uma mexerica, consome duas, três, uma manga, né? Uma manga daquelas maiores, consome uma inteira. Aí não pode. É liberado aí uma porção de fibra, uma porção de frutas, né? E as frutas podem porque elas vêm com as fibras, então fica mais tranquilo. As frutas maiores, mamão, melão, melancia, aí a gente vai consumir ela em porção reduzida, que a gente chama, que seria as fatias. Uma fatia de melancia, uma fatia de mamão, uma fatia de melão. E para melhorar ainda esse aporte, a gente consome, é interessante consumir essa fruta, né, com uma oleaginosa, que é fonte de, aí, por exemplo, Leila, o que é oleaginosa? Amêndoas, castanhas, Aveia. aveia não entra nas oleaginosas, é na fonte de fibra, mas pode sim comer Pois uma é, mas banana, coloca uma é, aveia, vai comer um mamão, coloca uma chia, uma aveia, aí fica perfeito, porque você está acrescentando mais fibra ainda. Então, consome essa fruta com uma aveia, com uma chia, por exemplo. Consome essa fruta com uma castanha, com uma noz, com uma amêndoa, né? Porque você vai estar nunca consumindo essa fruta sozinha, esse carboidrato sozinho, e você vai estar associando com uma fonte de proteína ou com uma fonte de uma gordura boa. E essa gordura boa que a gente está falando aqui das oleaginosas, elas são excelentes, porque elas vão nos ajudar a evitar os problemas cardíacos, que é uma das maiores complicações do diabetes. São os problemas cardíacos. doutora, a farinha da banana verde, a farinha do maracujá, você pode colocar aí junto com uma salada de frutas. Você pode colocar e que fica gostoso, né? E É, acrescentar nas refeições, nos preparos, muito, muito interessante. Farinha de banana verde você pode estar fazendo, gente, bolos, você pode estar pegando panqueca. receitas, né? As panquecas, que é uma sugestão excelente de alimentação, né? Para os pacientes, na sugestão de lanche, porque a gente fica muito restrito a pão, essas coisas, e o paciente diabético é interessante estar diminuindo. Mas pode substituir também pelos alimentos integrais, né? E aí, ao invés de consumir um pão branco, um pão integral, um macarrão branco, um macarrão que a gente fala, um macarrão comum, né? Um macarrão integral, e aí, preferencialmente, um macarrão de arroz, se for interessante, se você não consegue ficar sem. E quando consumir esse macarrão, nunca consumir ele sozinho, acrescenta proteína. Então, macarrão com uma carninha, com franguinho, né? Sempre associar, tá? Associar o carboidrato com uma proteína, associar o carboidrato com uma gordura, tá bom? Doutora, tem muita gente que faz isso. Põe no mesmo prato macarrão, põe batata e põe arroz. Então são três carboidratos juntos. Escolhe um, não põe os três, né? É assim, se é um plano calculado, a gente consegue separar ali a quantidade muito direitinho do que você precisa, mas só no olhômetro, muitas vezes a gente pode errar. Então é interessante, naquele momento, você escolher uma opção de carboidrato. Ou então limitar, né? Se você quer consumir o arroz, o purê e o macarrão, por exemplo, aí vocês têm que colocar a quantidade desses três alimentos que iria equivaler, por exemplo, uma porção de arroz. Uma porção de arroz é cerca de 80 a 120 gramas, vai depender da quantidade de carboidrato que você vai consumir no seu dia, que varia com a sua altura, com o seu nível de atividade física, com a sua idade, com o seu peso,
né? Então, aqui uma moça perguntou aqui para mim assim, ó, todos os dias eu preciso comer um doce, qual a quantidade em gramas que podemos comer por dia? Não posso te dizer isso, Vanessa, porque depende do seu dia inteiro, depende do seu peso, depende da sua altura, né? Mas uma porção, que seria uma porção? Se você é diabético, doce rico em açúcar é mais difícil. Você poderia Nem. substituir por um chocolate mais amargo, né? Por doces à base de fruta, né? Então tá com uma vontade muito grande de comer um doce, faz uma bananinha amassada com canela, um pouquinho de cacau, né? Uma fruta com pasta de amendoim, porque aí você tá levando um carboidrato junto com uma gordura boa, tá? Diabético consumir doce normal, tipo uma goiabada, uma cocada, é meio complicado, porque vai dar esse pico de insulina que a gente está falando aqui, tá bom? Sim. Doutor, até um leite condensado, a pessoa fazer um leite condensado diet, né? Para aqueles momentos que quer pôr um pouquinho numa fruta, numa salada de fruta, se é um leite condensado diet, dá para consumir, né? Sim, aí a gente vai observar, tem que tomar cuidado, gente, com os alimentos industrializados, esses diets, esses light, porque a gente tem que aprender a ler o rótulo. Porque muitas vezes, o que que a indústria faz? Eles retiram o açúcar branco, que a gente chama de sacarose, tá? Esse açúcar branco, mas eles colocam substitutos de açúcares simples também, que vão levantar a insulina da gente. Aí tem um nome lá, por exemplo, de maltodestrina, né? Então ele vai ter outros nomes que não vai ser o açúcar branco. Então a gente tem que tomar cuidado. No geral, paciente diabético deve consumir alimentos diets, não light, diets, que vai ter Que uma dá para redução ou uma que dá para isenção do açúcar, tá bom? que dá para fazer em casa. Olha, é muito fácil. Você pega um copo americano de água fervente, põe no liquidificador. Tem que ser água fervente, bem quente, põe no liquidificador. A mesma medida de leite em pó e a mesma medida, faltando 3 dedos para encher, de adoçante culinário. E uma colher de sopa de manteiga. Bate tudo isso, tá pronto o seu leite condensado. Nossa, que delícia. E aí vai substituindo nas receitas, né? E aí você Sim. pode substituir uma receita de um pudim, de um mousse, na sua receita Sim, preferida. Agora, cuidado com os doce. Ah, é só uma sim. porção. É essa porção que vai levantar a tua insulina. Principalmente o doce, que a gente tem a mania de comer ele sozinho, né? Passou um pouquinho do almoço, vai lá no lanche e come esse docinho sozinho. É igual o cafezinho com açúcar para quem trabalha. Vai ali, pega o É. cafezinho, epa, um pico de insulina. Passa meia hora, toma outro cafezinho com açúcar, outro pico de insulina. E isso aí é o que prejudica o paciente diabético, tá? Pode Doutor, tomar o tranquilamente, mas cuidado também com os adoçantes, gente. Queria muito falar com vocês sobre a questão dos adoçantes, né? Nós temos adoçantes naturais e nós temos adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais, né? Eu procurei para ver se tinha alguma novidade, ainda tem as mesmas novidades, tá? Então, sacarina, ciclamato, aspartame, eles são adoçantes artificiais. Durante muito tempo, eles foram considerados seguros. Tá? Eles ainda são considerados seguros, sim, mas a questão que as organizações mundiais de saúde, que os artigos científicos têm apresentado, é que eu não vou consumir esses adoçantes de forma esporádica. Eu vou fazer uma substituição ao longo de uma vida. Então, eu vou substituir o meu açúcar branco e toda vez que eu for tomar um café, um suco, uma receita, eu vou colocar um adoçante artificial. Hoje a gente sabe que esses adoçantes artificiais, eles não têm caloria. Se não tem caloria, não levanta insulina. Tranquilo, tranquilo isso aí, tá? Mas hoje, o que que os artigos, a ciência tem nos mostrado? Que os adoçantes artificiais, eles enganam o cérebro, porque não tem aquele sabor de doce, e aquele doce ele fica com um gostinho residual, então eu consumo o adoçante pela manhã, à tarde eu ainda estou lembrando daquele docinho que fica na língua. Ele engana o cérebro. Como assim? Ele faz o meu cérebro achar que tem açúcar na minha corrente sanguínea, aí eu fico querendo mais doce. Vocês entenderam? Então tomem cuidado com isso. Então é interessante a gente consumir os adoçantes naturais. E aí, dois que eu vou falar para vocês é o eritritol, tá? E o xilitol. E também tem que tomar cuidado na quantidade, porque eles soltam o intestino.
Outra coisa sobre os adoçantes artificiais que eles fazem é que eles acabam com a nossa flora bacteriana. Então, tem que tomar cuidado, porque vai diminuir a nossa imunidade, tá? Diminui a nossa imunidade, aí a gente vai ter uma série de doenças decorrentes de um intestino que não funciona tão bem. Então, se eu fui diagnosticado com diabetes, então o interessante é eu educar o meu paladar, para que eu não precise adoçar, por exemplo, um açúcar, um suco, né? Aí, para eu usar esse adoçante em casos esporádicos, como, por exemplo, numa receita. E aí, nessa receita, a gente vai optar por esses adoçantes que a gente está falando aqui, que são os naturais. Os dois que eu falei para vocês, que estão aí em termos de artigo científico, em termos de ciência, de qualidade, o xilitol e o eritritol, eles estão aí melhores, tá bom? Doutora, as pessoas também que estão com diabetes e pré-diabético, não seria interessante, igual, tem pessoas que comem muita fruta depois das refeições. Porque a refeição já você tem carboidrato. Você come, é um carboidrato bom, as frutas sim, mas eu acho que você poderia deixar esse carboidrato para comer um outro momento, né? Para não dar acúmulo, né? Vai depender. Porque depende, tudo na ciência e na nutrição depende. Quanto de carboidrato sem ser a fruta eu consumir? Quantas porções está lá? A minha quantidade de arroz, por exemplo, que eu consumi, foi 80 gramas, foi 100, foi 120, porque eu conheço gente que come, fala assim, Leila, eu como tão pouquinho, me consome 250 gramas de arroz, por exemplo, só no almoço, coloca muito arroz, né? Então, se você come um pouco menos de carboidrato, um pouco menos de arroz ou de macarrão, você pode se dar o luxo da fruta, sim. É interessante essa fruta junto com a comida, porque a gente não está consumindo a fruta só. Se você está consumindo, por exemplo, com o seu almoço, você está consumindo uma fonte boa de proteína. Naquele seu almoço tem uma porção boa de fibra, porque você está consumindo uma salada crua ali, nem que seja o alface e o tomatinho, tem uma verdura cozida, então ali fica bacana. Eu tenho muito mais medo dessa fruta isolada, por exemplo, no lanche da tarde. Aí a pessoa vem e me come uma porção maior de fruta sem nada junto, né? Aí isso me deixa mais preocupado, porque aí sim essa insulina pode subir muito mais. Por isso que o acordo aqui que a gente fez foi consumir essa fruta sempre com uma fonte de proteína ou uma fonte de gordura. Pois é, mas tem gente que assim, acaba de almoçar, come meia dúzia de laranja. Não, gente, o diabético É, não pode fazer isso. Lembra que a gente falou que é sim. porcionado? Então é uma laranja, é uma mexerica, é uma rodela de abacaxi, né? Principalmente se eu fui diagnosticado com diabetes. Acabou comer meio abacaxi, sentar e comer meia melancia, isso não pode acontecer, porque aí a quantidade de carboidrato que você está colocando numa única refeição é muito grande e não tem insulina suficiente para captar esse açúcar todo. Quais frutas você gostaria assim, que indicar para as pessoas no seu dia a dia que poderia fazer parte do seu dia a dia? Se de forma mais tranquila, morango, as frutas vermelhas todas são maravilhosas, né? Porque além dessa questão da quantidade de fibra, ela tem uma quantidade de antioxidantes maravilhosos. Então, uma porção de morango, um kiwi, as frutas com bagaço, então laranja, mexerica, tangerina são bacanas. Abacate, que é rico em gordura e não em carboidrato. Cuidado só com a quantidade, né? Porque ele é bem calórico, mas é uma fruta mais liberado aí para a pessoa portadora de diabetes. Deixa eu ver o que mais. Coco é uma fruta interessante para o paciente diabético estar consumindo. Ameixa, que são porções menores, tá? Se for consumir as frutas grandes, limitar a porção. Então, uma fatia de abacaxi, né? Uma fatia de abacaxi, uma fatia pequena de melancia. Uma manga pequena, mas se for aquela manga maior, uma manga rosa, por exemplo, você vai consumir só metade. Então, tomar cuidado mesmo, a questão aqui é a quantidade. Não tem fruta mais proibida para o diabético, até a banana que as pessoas abominavam, né? Então, a banana, se o paciente diabético for consumir, lembrar de ser uma banana mais verde, mais puxada por verde do que aquela que já está de vez para muito madura. Porque quanto mais verde ali, a gente tem mais pectina, a gente tem mais fibra, tá? Quando ela vai ficando mais madura, aí essa banana ela tem mais carboidrato, mais açúcar. Então, o paciente com diabetes, ele consumiu a banana da verde para madura. E não aquela para quando começa a ficar mais amarelinha ali, com os pontinhos mais pretinhos, que a gente até aproveita para fazer um docinho de banana. Ali não é interessante para o paciente diabético, por exemplo.
Deixa aquela que tá bem madura para você fazer um doce sem açúcar, né, doutora? Para aquela vontade do doce, coloca uma canela. Hoje a gente Sim. trabalha muito com canela porque ela é um hipoglicemiante maravilhoso, ela reduz a glicemia. Então a canela, ela é muito interessante. Então salpicar nas frutas, usar nas receitas de bolo, acrescentar nos chás, tá? É muito, muito interessante a canela para esse paciente. A farinha de banana verde, você já tinha falado aí, é maravilhoso colocar nas receitas, né? Aprender a fazer. Doutora, Faz-se você está muito sem bom. som, cortou seu som. Não sei se para vocês cortou o som dela. Você sai e volta novamente, Voltou? por favor? Tá, Voltou? tá bom. Voltou agora? Tá me ouvindo? Tá sem Então, som. assim, Cortou. Ixi, Sai e volta novamente, tá bom? vamos ver, melhorou? É Brasília! Melhorou? Tá me Não, tá ouvindo sem agora? som. Tá Ah, sem cortado. som. Pode sair e voltar novamente, por favor. Tá. Tá bom? Rapidinho, gente. É tão bom, né? Informações, é bacana, porque só dessa forma que a gente aprende a se cuidar, né? Farinha de banana verde eu faço uma panqueca que eu uso a farinha de aveia, farinha da banana verde e farinha de casca de maracujá, tá? Então, assim, eu pego uma xícara de farinha de aveia fina, 2 colheres de sopa de farinha de casca de maracujá e 2 colheres de sopa de farinha de banana verde. Misturo com um pouquinho de leite, um ovo, uma pitadinha de sal para fazer panqueca, fica maravilhosa. Experimenta fazer para vocês verem, tá? Deixa eu ver se a doutora já entrou aqui. Cadê ela? Cadê a doutora? Ainda não, deixa eu ver aqui. Pati, Maria Lúcia, não. Deixa eu ver lá o que está acontecendo. Vamos ver se a doutora já consegue entrar. Só um momentinho, gente. Está aqui a doutora. Voltando a doutora. Tá escuro, agora está muito escuro, tá preto, tá sem imagem. Ó, caiu de novo. Deixa eu buscar ela novamente. Só um momentinho, gente. Não, dá mais um tempinho para a doutora entrar, tá? Eu fiz um bolo funcional, foi semana passada, lá no Mulheres. Aliás, amanhã eu estou no Mulheres, viu, gente? Amanhã é quarta-feira, mas quinta-feira é feriado, vou estar amanhã no Mulheres. Espero vocês lá. Repete a receita, ó. 1 xícara de chá de farinha de aveia fina, 2 colheres de sopa de farinha de banana verde, 2 colheres de sopa de farinha de maracujá, duas de farinha de banana verde, mistura uma pitadinha de sal, leite. Geralmente eu uso aí 1 xícara de leite e 2 ovos. Misturo tudo isso, tá a panqueca pronta, pode fazer que fica divina, deliciosa. Se quiser fazer com carne moída, pode fazer com queijinho, com ricota, fica muito legal. Faço sempre em casa. Deixa eu pegar aqui, que da doutora, que da doutora. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Ah, tá aqui. A doutora. Tá voltando a doutora. E Voltou! agora? Voltou! Mudei aqui de internet, coloquei no 4G. Vamos ver se agora a gente consegue. Ah, que bom, melhorou, tá ótimo. Doutor, os alimentos integrais. Perfeito. Os alimentos integrais, gente, eles são maravilhosos. É justamente essa troca que a gente precisa fazer, né? Trocar os alimentos, os carboidratos simples pelos carboidratos integrais. Mas não é porque nós estamos trocando pelos carboidratos integrais que é liberado, tá? A gente tem que consumir com moderação. Então, assim, um pão integral ele é melhor, um macarrão integral ele é melhor, o arroz integral ele é de melhor qualidade porque ele ainda tem ali a fibra, né? Ele não passou por um processo de industrialização tão grande, ainda preservou ali uma quantidade de fibra. E é essa fibra que vai melhorar essa absorção da glicose. Melhora também a absorção dos carboidratos, do colesterol, né? Das gorduras, que é uma preocupação nossa também. Doutor, o pessoal está pedindo que enquanto você estava mudando lá, eu dei uma receita de panqueca. Sim, O pessoal está pedindo. É, é uma xícara de chá de farinha de aveia fina, 2 colheres de sopa de farinha de banana verde, 2 colheres de sopa de farinha de casca de maracujá, 2 ovos, uma xícara de chá de leite e uma pitadinha de sal. E o recheio pode fazer com ricota, temperadinha, fazer com carne moída, com queijos. Fica delicioso. Eu faço sempre. obrigado. Faço sempre, fica gostoso, gente. Até para tomar um café da manhã fica delicioso, com a ricotazinha temperada. Ricota, eu gosto tanto de ricota, porque ricota dá para fazer tanta coisa, né, doutora? Eu também gosto, ainda mais para fazer essas pastinhas, para poder fazer patês. Então, assim, eu gosto É, bastante da ricota que você pode temperar. A consistência dela é legal para a gente poder fazer misturas. Muito bom. é verdade. Dá para fazer vários pratos, né? Esse negócio de ficar só comendo carne, gente, não precisa não. Se tem outras alternativas. A Vanessa, ela me perguntou aqui de sugestões para lanche para café da manhã, né? Então, a gente já tem aí a receita da panqueca, aí você pode fazer o recheio que você quiser. A gente usa também uma panquequinha que é mais simples de fazer, que aí é uma porção, ela é individual, que você utiliza aí um ovo, uma colher de farinha de aveia ou farelo de aveia, se você gostar mais grossinho, bate, faz a panquequinha e você faz o recheio de acordo aqui com o André falou. Pode fazer uma panquequinha de banana também, que é a mesma receita, ovo, uma banana, aveia, e aí você pode acrescentar a farinha de banana verde ou a farinha de maracujá, é bastante interessante, tá? Eu gosto muito de um lanche, eu não tinha o costume de fazer e já tinha prescrito para os meus pacientes. Um pão integral de boa qualidade, né? Hoje a gente tem aí pães de fermentação natural, que são maravilhosos, você pode consumir também. Faz um patezinho com abacate, tempera esse abacatezinho e um ovinho em cima. Gente, é tão saboroso, vocês não têm noção. Eu ficava meio esquisita com esse negócio do abacate no pão com ovo e prescrevia, mas nunca tinha experimentado. Há um tempo atrás eu fiz e falei, gente, coisa deliciosa, porque todo mundo falava, Leila, Fica. aquele negócio do pão com abacate é esquisito. Mas eu experimentei e é muito, muito gostoso. Então, pode estar fazendo essa pastinha com abacate, né? E aí, patê, Leila, eu vou usar o que no patê? Não quero usar o creme de leite. Usa essa pastinha de abacate, você faz o seu patezinho com ovinho. É bem interessante, tá? E são essas receitas, são mais receitas caseiras. Pode o pão? Pode. Hoje a gente tem uma opção tão legal de pão, gente. Vocês já ouviram falar em pão de fermentação natural? Eles estão vindo aí com tudo. Eles são os pães mais ricos em fibras, sem conservante, né? Eles ajudam aí até na questão intestinal, com a forma do preparo dele. Então, São é mais um pão gostosos, importante. são mais saborosos. São Doutor, mais, sabe o que que eu faço? mais saudáveis. Você sabe fazer um patezinho? Você pega a ricota, amassa a ricota, coloca iogurte, tá? Vai colocando iogurte natural.
Aí depois você corta hortelã bem picadinho, mistura e uma pitadinha de sal e um fiozinho de azeite, dá um patê maravilhoso. Eu faço sempre também em casa. E também uma alternativa que eu faço na minha casa, não sei se você faz e o que você acha. Eu pego assim, pego uma caneca, põe 3 colheres de sopa de flocão, aquele que é a milharina, né? Uma colher de sopa de manteiga, uma pitadinha de sal, água, faz um mingau. Põe no micro-ondas 2 minutos. Fica um bolo delicioso. Eu já fiz, aí eu parto ao meio, coloco uma mussarelinha e levo na frigideira. Ou então na sanduicheira, porque aí ele fica crocante. É uma delícia. Você pode Não é? fazer a receita Rápido. do André como um pãozinho. E aí, para ele ficar mais crocante, porque quando a gente leva para o micro-ondas, a gente perde a crocância. Aí você leva na sanduicheirinha, gente, é muito saboroso, muito saboroso. É o, E eu, é o eu também cuscuz. faço É o cuscuzoca, cuscuz. vocês conhecem? É? Você conhece cuscuzoca, que é uma tapioca de cuscuz? Você Não. Você pega a milharina, hidrata com um pouquinho de água, tá? Leva na sanduíche, na frigideira, untada com azeite de oliva ou com óleo de coco. Se for uma frigideira boa, não precisa ser untada. E aí você faz a panquequinha, ele bem fininho, e você recheia com aquilo que vocês mais gostam. Gente, é muito saboroso Olha. também, é fácil, né? Não leva fermento, não leva nenhum produto químico, é só ali o flocão ou a milharina com um pouquinho de água, tempera ali. Você pode usar as ervas que vocês mais gostam, fica muito saboroso. Eu sou a doida do queijo, então eu gosto muito de receitas que levam queijo. E aí eu coloco uma fatiazinha de queijo ali, porque tudo com queijo fica bom, né? Daquele derrete. Fica. Olha, que eu nem sou parente de mineiro, mas eu amo muito, muito, muito. Sim, farinha de milho, ela é melhor que a tapioca em termos de fibra, tá? Em termos de fibra, ela é melhor. O Tá. diabético pode consumir? Pode consumir com algum recheio. Então, você faz aí, por exemplo, um cuscuz. Aí vai comer um cuscuzinho com ovo, um cuscuz com frango desfiado. O cuscuz sozinho não é interessante por causa do pico de insulina, tá? Isso também vale para um lanchinho da tarde, a pessoa que não gosta de jantar, almoçou, tá? E à tarde come uma fruta, lá para 6, 7 horas da noite, a pessoa não gosta de jantar, esse lanchinho também pode. Pode sim, deve. A receita de panqueca que você colocou aqui, maravilhosa. Você usa a panquequinha ali com uma porção de proteína, uma carne, um frango desfiado. Fica O perfeito. som dela sumiu de novo. Fica perfeito. Gente, Essa panquequinha. doutora, sai e volta novamente. Nós Voltou? somos, nós não desistimos, por favor, tá? Estão ouvindo. Gente, amanhã estou no Mulheres, viu? Espero vocês amanhã na TV Gazeta no Mulheres, tá? O programa tem 41 anos, programa feminino mais antigo do mundo é o Mulheres, tá? Amanhã estamos lá. Amanhã eu André, vou ensinar a fazer um sorvete de amendoim diet, lá no Mulheres. Imperdível, maravilhoso. A doutora está saindo e entrando novamente. Tá? Amanhã eu vou ensinar a fazer esse sorvete de amendoim, que é o sorvete, gente. Fácil, delicioso, saudável, sem açúcar. Deixa eu ver se a doutora voltou novamente. Está aqui. Novamente. Só está cinza agora. Caiu de novo, gente. É a internet dela lá mesmo, ó. Deixa eu ver aqui novamente. Deixa eu ver. Cadê ela? Só um momentinho.
Ó, só para ela voltar, teve uma pessoa que pediu para me repetir o remédio para controlar os níveis de açúcar no sangue que eu falei, tá? Olha, eu indico muito a farinha da banana verde e a farinha de maracujá. E a cápsula que eu falei é picolinato de cromo, é um remédio, tá? Que é um mineral. E o outro é polvilho de lobeira em cápsula. Tomar um comprimido de polvilho de lobeira mais um comprimido de picolinato de cromo 40 minutos antes do almoço, 40 minutos antes do jantar, para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, vou repetir: picolinato de cromo e polvilho de lobeira em cápsula, tá? Qualquer coisa, vocês podem pedir na Natureza Equilíbrio tem e manda para vocês. Só mandar o WhatsApp para 011 991 62 9753. 011 991 62 9753. Deixa eu ver se a doutora já entrou. Tá aqui, não. Cadê a doutora? Tá aqui. Vamos ver se consegue agora. Aí, Vou me ouvem? ouvir. Então, agora, Doutora, qual uma opção para as pessoas que não gostam de jantar? Qual a opção de um lanche da tarde? Um eu omelete tão bom. Um É isso que omelete não é eu bom? gosto muito de omelete. Por quê? Mas eu brinco e falo assim, gente, não é omelete de pobre, não, tá? Ovo e ovo, é omelete de rico. Você pode enriquecer o seu omelete, a base é o ovo. Mas aí você pode usar, sobrou uma carninha do almoço, desfia, coloca no seu omelete. Faz um omelete com vegetais, né? Fica tão saboroso, um tomatinho picado. Né? O que sobrar do almoço, você pode colocar ali naquele omelete. Um omelete Aceita tudo. sardinha com atum, muito saboroso, franguinho desfiado, com um queijinho. Olha eu com queijo de novo, com um queijinho. É, Os omeletes são bem saudáveis, tá bom? Aí você vai estar consumindo uma boa fonte de proteína, de gordura boa, tá? Sem estar colocando muito carboidrato nas suas refeições. Um iogurte, né? Eu gosto de trabalhar com paciente diabético. Só com diabético eu gosto de trabalhar com iogurte desnatado, porque você vai ter ali uma fonte boa de proteína, vai diminuir o consumo de gorduras saturadas, de gordura de origem animal, porque a gente está prevenindo também futuras complicações desse paciente diabético. E ali você pode colocar uma fibra da sua preferência, uma chia, uma aveia, pode acrescentar uma fruta que você goste, tá? E fica ali consumindo. É saboroso, para aquela vontade do docinho também é gostoso. E aí é experimentar receitas, gente. Aí vocês podem ousar muitas receitas. Eu gosto do snack de grão de bico, né? É tão gostosinho. Pega o grão de bico, deixa ele no forninho, tá? E aí faz um snack de grão de bico, um hummus de grão de bico também, que é fazer essa parte gostoso. do grão de bico para fazer como base de um patê, fica bem saboroso. E, enfim, aí vocês podem usar um macarrãozinho de abobrinha, fica bem gostoso. Vanessa, para paciente diabético, eu gosto dos queijos magros. Então, uma ricota, um queijo Minas fresco, evitar os queijos mais amarelos, que são mais ricos em gordura. Doutora, assim, eu faço um omelete que eu adoro, gente, assim. Sabe aquela coisa que você vai fazendo, você vai inventando? Você pega uma abobrinha, rala uma abobrinha, tá raladinha, aquela abobrinha verde, tá? Rala a meia cenoura, umas 4 colheres de sopa de ricota, bastante cheiro verde, bate com o ovo, aí vai depender do tamanho do omelete que você quiser, da quantidade, você põe o ovo, bate, põe 2 colheres de sopa de aveia e uma colherinha pequenininha de fermento. Ele fica fofinho, fica delicioso, com uma salada verde. É um jantar maravilhoso e simples de fazer. E rápido, é uma Rápido. refeição rápida. Chegou em casa rapidinho, porque
as pessoas têm dificuldades de aderir a uma alimentação saudável por causa da praticidade. Aí fala bem assim, mas Leila, para mim é muito mais fácil passar na padaria e comprar um lanche do que chegar em casa e ter que preparar. Eu já chego cansado, eu tenho alguma outra coisa para fazer, mas essas preparações, gente, essas preparações que a gente fala que a base é ovo, elas são rápidas e práticas. Sim. Então você tem ali deixa os vegetais já pré-pronto. Então você pega no final de semana, rala ali a cenoura, deixa separado, né? Deixa a abobrinha já picada, deixa os potinhos que aí quando você chega você vai ter um alimento preparado na hora, quentinho, saboroso, mas você já fez um pré-preparo antes. E isso facilita muito a vida da gente. É Porque eu verdade. não quero correria, eu entendo vocês quando vocês falam dá trabalho. Dá trabalho, mas essas receitas aqui que a gente passou para vocês são receitas práticas que vocês podem fazer na hora e que não vai cansar tanto. Cerca de 5, 10 minutos vocês vão ter uma refeição aí maravilhosa. Ele falou da salada verde. Deixa os vegetais já lavadinhos ali, tampados, né? E aí você já está higienizado, você só vai ter o trabalho de montar a salada, de fazer o omelete, tá? Então, assim, bem Doutor, saboroso. Eu vi que o André, vocês notaram, gente, que eu falei que eu sou a doida do queijo, né? Do tanto que eu amo, mas ele também gosta, porque nas receitas dele ele muito. bota. Adoro, adoro queijo. Porque é versátil, né, doutora? Você É tendo um verdade. queijo. Você sabe com o que que eu adoro queijo no café da manhã? Queijo e banana. Adoro queijo e banana de manhã. Nossa, que delícia. Eu gosto só do queijo purinho, com café eu já sou feliz. Amo queijo. E eu tenho o meu preferido. O meu preferido é o queijo Minas. O Minas fresco, o Minas frescal é o meu É. preferido. Gosto da consistência, ele é muito, muito gostoso. Me perguntaram duas pessoas aqui, rapidinho, deixa eu responder, sobre a granola, né? Granola sem açúcar, sim, para paciente diabético, numa porção muito, muito pequena, tá? A granola, gente, durante muito tempo ela foi considerada um super alimento. Hoje a gente sabe que ela não é tão saudável assim. Ela tem muito carboidrato e uma quantidade de fibra que às vezes deixa a desejar. Então, procura uma granola de boa qualidade e sem açúcar, tá bom? Uma Tá? quantidade pequena, porque o que eu noto as pessoas é consumindo ali um iogurte desnatado com 4, 5 colheres de granola. Não, é uma porção, uma colher apenas, ok? E cuidado com os fungos da granola. Não compra quantidade grande. Compra Isso. quantidade pequena, consome, acabou, compra mais. Não deve guardar a granola por muito tempo, que ela cria fungos, né, doutora? As castanhas também. A gente compra uma quantidade menor que a gente vai consumir num período por menos tempo por causa da questão do acondicionamento. E acondicionar em potes de vidro, tá? Recipientes de vidro é melhor para fazer o acondicionamento das granolas, né? Das nossas castanhas aí, das oleaginosas. Doutora, como é que a pessoa marca uma consulta com você? Você está dando consulta online ainda, né? Sim, eu falo que a pandemia melhorou tudo para a nutrição, né? Porque todas as categorias anterior à pandemia já fazia telemedicina, já tinha atendimento online, e a nutrição ainda era, né, proibido. Os conselhos eles não liberavam. Agora, se eu contar para vocês que 80% dos meus pacientes eles estão online, né? Então, eu atendo nutrição na saúde da mulher. Então, se você gostou do meu trabalho, quer conhecer um pouquinho, passa lá no leilaaraújo.oficial, me chama no direct e a gente conversa, tá bom? Vai ser um prazer atender vocês. Lá eu tô falando essa semana. Amanhã eu vou fazer um post bem legal falando sobre diabetes. Vou colocar ao longo dessa semana algumas receitas. Se você gostou desse assunto e quer saber um pouquinho mais, acompanhe as minhas redes sociais essa semana que eu vou deixar uns posts bem legais pra gente, tá bom? Foi um prazer estar aqui novamente com você. Ô, doutora, às vezes a coisa da internet acontece, nós somos brasileiros, nós sabemos que isso pode acontecer, mas a gente não desiste, né? A gente vai Mas e volta. a gente conseguiu Deu passar o certo. lado. É verdade. Muito obrigado, gratidão, uma boa noite, um bom feriado, né? Quinta-feira, que vem um feriado aí. Gente, hoje, nossos parabéns, hoje aos indígenas, nossos parabéns, nosso respeito a esses povos maravilhosos que cuida como ninguém da natureza, né? Sim. Né? E cuida da saúde através da natureza, né? Eles são aí os É, precursores, né? Aí com chás, com os emplastros, trabalhando muito com a fitoterapia. Muito é bacana. verdade. Parabéns É a todos
índios e perdão, né? Desculpa por tudo aquilo que a gente tem feito com vocês, por toda a desvalorização. Vocês merecem ser muito, muito valorizados, né? Nossos irmãos índios. Parabéns. É verdade. Gente, uma boa noite, até amanhã lá na Gazeta. E amanhã, nesse mesmo horário, convido vocês para estar comigo com mais um bate-papo. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Fica com Deus. Beijo, Se gente. Foi um cuidam. prazer. Se cuidam, né?